Muito boa tarde, na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Louvado, exaltado seja o nome do Senhor nosso Deus, que vive e reina para todos sempre. A Ele seja toda a honra, glória, louvor e adoração, amém? Davi confia em Deus e protesta a sua inocência. Senhor meu Deus, em Ti confio, salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que Ele não arrebate a minha alma como leão, despedaçando-a sem que haja quem a livre. Senhor meu Deus, se eu fiz isto, se a perversidade nas minhas mãos, se paguei o mal com o mal aquele que tinha paz comigo, antes livrei o que me oprimia sem causa. Persiga o inimigo a minha alma e alcance-a, calque os pés a minha vida sobre a terra e reduza a pó. Levanta-te, Senhor, na tua ira, exalta-te por causa do furor dos meus opressores. Desperta por mim para o juízo que ordenaste, né? E depois fala assim, no verso 10, o meu escudo está com Deus, que salva os retos de coração. Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada, já tem armado o seu arco, está aparelhado, e para ele preparou armas mortais e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Eu louvarei o Senhor segundo a sua justiça, cantarei louvores ao nome do Senhor, do Deus Altíssimo. Amém? Muito boa tarde, irmã Genir, querida, a paz do Senhor. Deus abençoe a sua vida, a vida de cada um, né? Vamos entrar em oração. Estamos falando sobre fé, né? A fé é uma palavra tão pequenininha, mas tão poderosa, né? Então, vamos estar orando pela irmã Genir, pelo Isaías, pela Clarice, que está se recuperando, pelo irmão Edson, né, que está se recuperando da cirurgia, e por todos que precisam de uma intervenção sobrenatural, né? O nosso Deus é o Deus do nosso impossível. Para o Senhor não existe nenhuma dificuldade, nada novo debaixo do sol, amém? Santo e eterno Deus, nós te louvamos, bendizemos o teu santo e maravilhoso nome. A ti pertence toda a honra, glória, louvor, adoração, pois só tu és digno, só tu és santo, justo e maravilhoso. Muito obrigada, Senhor, pela vida. Senhor, nós queremos te agradecer porque as tuas misericórdias não têm fim e elas foram derramadas sobre a nossa vida nesta manhã, sobre a nossa família. Senhor, ó Deus, muito obrigada, Senhor, ó Deus, pela família que o Senhor nos deu, abençoa, cuida, guarda, livra cada um de todo mal, cobre-os com teu sangue, Senhor, cuida da entrada, da estadia, onde eles estiverem, que eles sejam guardados por ti. Pai amado, Pai querido, nós queremos colocar os enfermos na palma da tua mão, Senhor, ó Deus, porque basta uma palavra, Senhor, e eles serão curados. Aplica o teu sangue precioso sobre a vida de cada um. Senhor, sobre a vida, Senhor, ó Deus, do Isaías, Senhor, sobre a vida da Clarice, sobre a vida do Felipe, ó Pai, sobre a vida de cada um que precisa, o seu Ademir, aqueles que precisam, Senhor, a Benê, de uma intervenção sobrenatural, nós profetizamos saúde, nós profetizamos cura, nós profetizamos vida e vida com abundância em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, a situação financeira de cada um. O Senhor tem todo o poder de trazer recursos aonde nós não enxergamos, aonde nós não podemos. Em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, Senhor. Entra com providência na vida financeira de cada um. Cuida de cada um, Pai, ó Deus, com a Tua glória, com a Tua grandeza. Senhor, ó Deus, com tudo aquilo, Senhor, ó Deus, que pertence aos Teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, nós Te pedimos, Pai. Ó Deus amado, Deus querido, abençoa a nossa nação de norte a sul, de leste a oeste. Senhor, que haja salvação nesta nação, alcança, Senhor, ó Deus, aqueles que ainda não foram alcançados da nossa família, dá experiências espirituais, que eles sejam tocados pelo Teu Santo Espírito, abençoa, Senhor,
a obra das nossas mãos, nós profetizamos a tua bênção, que enriquece e não acrescenta dores. Onde o teu povo colocar as mãos, que haja a tua bênção, haja prosperidade, haja produtividade. Em nome de Jesus, Bob, nós clamamos a ti, Senhor. Cuida de cada um com os teus cuidados paternais, Senhor. Abençoa a nossa nação. Cuida, Senhor, de norte a sul, de leste a oeste. Que haja salvação nesta nação, Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, os países que estão em guerra. Pai, guarda, Senhor, os jovens, as crianças, Senhor, os idosos, Pai, visita os hospitais, Senhor. Ó Deus, as UTIs, nós clamamos a Ti, em nome de Jesus, Senhor, que o nosso dia, o restar do nosso dia seja produtivo, abençoado por Ti. Em nome de Jesus, amém? Estamos falando sobre fé, né? Então, vamos compartilhar uma palavra que está lá em Mateus 14, 22. Jesus vem andando sobre as águas, né? Jesus andou sobre os problemas, ele andou sobre as águas, e Pedro também, né? Os dois homens que andaram, únicos homens na história que a gente ouviu, que andaram sobre as águas, né? E Pedro se arriscou. Muito boa tarde, Noemi, minha querida. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Jesus anda por cima do mar. Essa passagem está em Mateus 14, 22, Marcos 6 e João 6, né? Está nos 3 evangelhos. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para ir orar à parte. Jesus estava sempre orando, né? Ele passava a noite toda em oração, em comunhão com o Pai, né? Então, e chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário, né? Quantas vezes nós temos ventos contrários na nossa vida, né? Mas a quarta vigília, entre 3 e 6 da manhã, né? Tava meia madrugada, imagina tudo escuro e uma baita tempestade, né? E dirigiu-se Jesus para eles caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhando sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma. E gritaram com medo. E Jesus, porém, lhes falou, dizendo, tem de bom ânimo, sou eu, não temais, né? E respondendo-lhe, Pedro disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. Começou a gritar, pedir socorro para Jesus, né? E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus, né? Então Jesus fazia um discipulado ao vivo e a cores, né? Era muito bom andar com Jesus, porque eles tinham muita proteção, né? Onde Jesus estava, os problemas sumiam, né? Os problemas eram resolvidos, né? Então nós temos que usar o que nós temos para alcançar o que nós não temos, né? Mesmo aquela história de ontem, né? Que aquele homem falou, Senhor, ajuda na minha incredulidade, né? Ainda que eu tenha só meio copo de água, mas Senhor, me ajuda na outra metade, né? Então, tem pessoas que Jesus falava, né? Não tendes fé. Aí para os outros, para a mulher, ele falou assim, grande é a tua fé, né? E para o centurião, ele falou, nunca se viu uma fé como a sua, nem na nação inteirinha de Israel, nem numa nação inteirinha não tinha fé como a do centurião. Então, Jesus olha no nosso coração e ele enxerga o tamanho da nossa fé, né?
Então não viva como mero mortal, mas viva como filho de Deus. E nós pela fé nós somos salvos e pela fé nós alcançamos aqueles milagres que Deus tem prometido, que Deus tem para nós, né? Então, se nós usarmos o que nós temos, Jesus vai ajudar a alcançar aquilo que nós não temos ainda, né? Então é nossa responsabilidade fazer a nossa fé crescer. Uns não tinham fé, né? Outros tinham pouca fé, né? Eu falei que é o crente bully de pôr café. E a mulher, Jesus elogiou, grande é a tua fé te salvou. Aquela mulher com fluxo de sangue, além de ter recebido a cura, recebeu também a salvação, porque ela creu que Jesus é Deus, né? E a fé do centurião, né? Ele foi elogiado, tamanha fé que Jesus enxergou no coração dele, né? Então, não é qualquer fé que agrada a Deus, né? É a fé que crê além do que vê. Porque às vezes a gente tem fé, vai sentar na cadeira, ela não vai quebrar, né? Essa é uma fé lógica. Mas nós precisamos ter uma fé que estende a mão invisível e alcança os nossos milagres, amém? Hebreus 2:4 fala assim: o meu justo viverá pela fé, né? Então, Jesus, ao andar sobre as águas, ele revelou de forma clara, né? Que ele é Deus, a forma divina dele, né? Então, é a vontade dele que nós também, perante as tempestades, tenhamos fé. Porque ele prometeu. Muito boa tarde, Helenice, querida. Né? Sabemos que a maioria dos discípulos eram pescadores, o mar era o lar deles, eles passavam mais tempo lá no mar, né? Fala que era o mar da Galileia, ou o lago de Tiberíades, né? Ou o lago de Genezaré, era tudo o mesmo lugar, né? Esses nomes eram referentes todos ao mesmo lugar, né? Então eles conheciam muito bem o mar, eles viviam a maior parte do tempo e com certeza eles conheciam os lugares bons de pesca, né? Eles conheciam cada lugar do mar. E só que eles estavam familiarizados, né, com as marés. Muito boa tarde, Marli, bem-vinda em nome de Jesus, né? O clima da cidade, né? Então, eles tinham realmente um certo domínio, eles achavam isso, né? Mas nenhuma experiência profissional ou habilidade ou conhecimento tinha-os preparado para tempestades. Essa tempestade que aconteceu entre 3 e 6 da manhã, é um horário que ainda está escuro, né? Ainda não amanheceu. Imagina só, Marilene, muito boa tarde, querida. Imagina só, né? Aquela ventania, aqueles relâmpagos, aquele barco açoitado jogado de um lado para outro, né? Então, o que acontece? Mesmo a habilidade e o conhecimento deles, né? Ameaçou a vida deles e a fé deles, né? Porque imagina só, eu gosto de imaginar as histórias, né? Quando eu tô lendo, imagina só aquele vento jogando o barco de um lado para o outro, aquela tempestade, de repente dava um clarão. Quando eles viram aquele clarão, o que eles viram? Um homem, né, um fantasma, acharam que era um fantasma, porque o manto de Jesus devia ser claro, e quando clareava, eles viam, né, um vulto andando sobre as águas. Falaram assim, pronto, agora além da tempestade tem fantasma também, né? Então, não adianta buscar na terra aquele que só ele pode dar uma paz que excede o entendimento humano, né? Então, falaram assim, é um fantasma, né? Começaram a gritar. Então, o que Jesus falou, não tenha medo, não tenham medo, é um dos 366 vezes, é uma das 366 vezes, que Jesus falou na palavra, não tenham medo, né? E como é que a gente não vai ter medo quando a gente está numa tempestade, a gente está achando, né? Eles estavam achando ainda que vinha um fantasma, pronto, agora já morremos, agora já está tudo perdido, né?
Então, só que o Senhor fala, né? Andando eu no meio da angústia, tu me vivificarás, né? Quando eu andar no meio das tempestades, o Senhor vai me dar nova vida. Então, na primeira tempestade, quando Jesus estava no barco, Jesus estava dormindo de tanto cansaço e eles vão acordar. Jesus fala: Senhor, o Senhor está se importando não que nós vamos tudo morrer e o Senhor também? Aí eles não sabiam que Jesus não veio para morrer na tempestade. Jesus veio para morrer na cruz do Calvário, né? Então acordaram Jesus e Jesus usou a mesma palavra que ele usou para expulsar demônios: cala-te, mar. Jesus ordenou e eles ficaram assim, assustados. Primeiro Jesus acalmou o mar e depois ele acalmou o coração deles. Agora, né? Agora Jesus acalma o coração de Pedro, ele grita e fala assim a palavra, né? Que logo, né? Ele começou a afundar, mas Pedro sabia nadar, não tinha problema que ele estava afundando, né? Mas o que Pedro pensou? Ele foi único, ele foi corajoso, né? Porque quando Jesus estava vindo sobre as águas, Pedro falou: ah, se é o Senhor mesmo, eu quero ter uma prova. Então peça, fala para que eu vá te encontrar. Aí Jesus falou: Pedro, vem. Sobre a palavra, Pedro estava andando com fé, né? E com fé, mas quando ele começou a olhar o vento, a tempestade, acho que na hora ele pensou: nunca ninguém andou sobre o mar. Mas se nós não nos arriscarmos a fazer o que nós nunca fizemos, nós não vamos receber o que nós nunca recebemos, né? E Pedro começou a andar, mas ele viu a fundura, ele sentiu, né, aquele vento no rosto, falando: nunca ninguém andou. Aí, o que aconteceu? Ele começou a afundar, mas ele gritou, Senhor, salva-me. E Jesus logo, a palavra fala que logo, porque Jesus prometeu estar conosco, ainda que você não esteja sentindo a presença do Senhor na sua vida, mas Ele está pertinho, Ele está nos capacitando, Ele está nos ensinando a andarmos sobre as tempestades e a exercitarmos a nossa fé, né? Então, mas o que acontece? Jesus acalma o coração de Pedro, né? Acalmou o coração dele, falou: vem, Pedro, segurou na mão dele e levantou ele, né? E aí, só que Pedro sabia nadar, ele podia nadar e voltar para o barco, mas acho que ele pensou assim: já que eu saí do barco, já que Jesus está andando sobre a tempestade, eu quero continuar andando, eu quero que essa tempestade fique debaixo do meu pé, né? Eu quero ter domínio como filho de Deus, imitando Jesus, né? Aí o que aconteceu? Jesus levantou ele e eu creio que Jesus não foi carregando Pedro no colo, né? No colo até o barco, mas ele deu a mão para Jesus e eles foram caminhando e entraram no barco. Quando eles entraram no barco, a tempestade acalmou, né? Primeiro Jesus acalmou a tempestade do coração de Pedro, para depois acalmar a tempestade física, né? E que Jesus acalme. Se o seu coração está aflito, está ansioso por alguma coisa, que Jesus nessa tarde recantaralaia, andaraia cheias, acalma essa tempestade e enche o seu coração dessa paz que excede o entendimento humano, amém? Então, glória a Deus, né? Foram os únicos dois que a gente vê o relato. Jesus foi o primeiro surfista e Pedro o segundo, né? Então, quando nós estamos de mãos dadas com Jesus, né? Nós conseguimos andar sobre os problemas. Aí, quando eles entraram no barco, eles adoraram. Eles falaram assim: ó, não era um fantasma, não. Verdadeiramente é o Filho de Deus. E adoraram Jesus, né? Então, Jesus prometeu. Ele está vendo a nossa luta, Ele prometeu estar conosco, não nos abandonar, não nos deixar em tempo algum. Basta a gente clamar, né? Pedir por socorro.
O Senhor fala, né, que ele ouve, os salmistas falam, né, o Senhor ouviu o meu clamor. Agora ele está lá à direita do Pai, mas a palavra fala que ele se inclina do trono de graça e glória para ele ouvir a nossa oração, para ele atender, né, o nosso pedido de socorro. Então, nós não podemos olhar circunstâncias, né? Quando nós olhamos os problemas, as dificuldades, quando nós sentimos o vento da tempestade, foi o que rouba a nossa fé, né? E como eu falei ontem, onde existe medo, a fé vai embora. Mas aonde existe fé, é o medo que tem que ir embora, né? Glória a Deus, né? E nós não vivemos pelo que vemos, né? Nós não podemos viver pelo que nós vemos, mas nós temos que viver pelo que nós cremos que o nosso Deus pode fazer, né? Ainda que nós tenhamos experiência, né? Como eles eram experientes, o mar era o lar deles, eles passavam mais tempo no lar, mas eles não tinham experiência sobre tempestades, né? Então, nós precisamos, né, nas tempestades, mais do que nunca, a companhia de Jesus, né? Então, se nós não estivermos olhando, como fala a palavra, olhando para Jesus, né? Olhando para Deus, autor e consumador da nossa fé. Foi Ele que nos deu a fé para a salvação e é Ele que vai consumar toda essa fé, concretizando completamente as promessas, a palavra dele, quando um dia, né, nós vamos estar diante do Senhor, olhando para ele face a face lá no céu, né? Eu creio que é aí que vai ser consumada toda a nossa fé, né? Então, peça para Jesus, se o teu coração tem alguma tempestade, fala, Senhor, acalma a tempestade do meu coração, me ajuda, Senhor, que essa situação acrescente fé. Eu quero exercitar minha fé, ajuda na minha incredulidade, porque o que eu não tenho, o Senhor pode acrescentar, amém? Então, as tempestades da vida nós só podemos enfrentar com Jesus, né? Porque às vezes eu fico pensando, se não fosse o Senhor eu já teria perecido, né? E se nós não nos arriscarmos, né, jamais faremos alguma coisa diferente, né? Nós precisamos crer na palavra e andar pela palavra, não pela circunstância, nem pelo que vemos, né? Então nós podemos falhar, né? Mas se não nos arriscarmos, todos eles estavam vendo Jesus andando, né? Mas Pedro falou, não, se é o Senhor mesmo, eu também quero, né? Então a fé é o firme fundamento, é o alicerce das coisas que eu estou esperando. Não é o que eu estou vendo, mas é o que eu espero, né? E se nós queremos só um quarto e cozinha, o alicerce é pequenininho, né? E a fé é o alicerce, né? Se nós queremos um sobrado, aí o alicerce é um pouco maior. E se nós queremos um prédio, né? Nós temos que ter uma fé muito maior ainda, né? Nós temos que crer na palavra do Senhor, que em todas essas... Muito boa tarde, Marli, querida, minha cunhada, né? Nós temos que ter uma fé sobrenatural. Fala, Senhor, acrescenta a fé ao meu coração, me dá o dom da fé. Senhor, ouvindo a tua palavra, faz a fé do meu coração crescer, né? Porque a fé agrada ao Senhor. A falta de fé entristece a Deus, mas a fé agrada ao nosso Deus, né? Então o Senhor, ele enxerga o tamanho da nossa fé. E como aquele pai, né, que via tanto tempo, a paz do Senhor, tá chegando na mente, a Marli, mas depois assiste a live, né? Mas aquele pai falou assim, Senhor, a minha última opção, né? O meu último socorro é o Senhor. E ele já devia ter ouvido, ele sabia que Jesus era Deus, porque aquele pai se ajoelhou diante dele e falou, por favor, Senhor, ajuntou tanta dor no meu coração, tanta tristeza, tanto temor,
que ele pediu com toda a fé que ele tinha no coração. E a fé que ele não tinha, Jesus acrescentou, né? E Jesus só ordenou uma palavra: quero, sai dele, né? Sai dele. Jesus nos deu autoridade, né? E aqueles demônios todos saíram. O menino convulsionou no chão, acharam que tinha morrido, mas morreu coisa nenhuma, né? É que estava saindo o diabo para entrar a palavra de vida, porque onde Jesus está, a vida tem que acontecer, né? Então a palavra expulsou todos aqueles demônios. O menino que nunca tinha falado começou a falar, né? Ouvir, foi restaurado completamente. Quando Deus faz um milagre, ele faz inteirinho para a glória e louvor do nome dele, né? Porque as doenças, as dificuldades glorificam o inimigo, mas quando a palavra de Jesus entra num coração, tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que é incredulidade, tudo que é derrota, tem que sair, dar lugar à palavra do Senhor, né? E quando a terra era sem forma, vazia pela palavra, o Senhor transformou todinho aquele caos, né? Mudou todinho aquela situação da terra, e olha só quantas coisas nós vemos, né? Coisas maravilhosas, amém? E que o Senhor ajude, né, na nossa incredulidade, que o Senhor nos capacite a exercitarmos a nossa fé, independente do que nós ouvimos ou vemos, mas nós cremos no Deus que ressuscitou Lázaro, 4 dias de morto. Nós cremos no Deus que abriu o mar. Nós cremos no Deus que basta a gente tocar nele, a toda hemorragia, todo mal vai estancar pela fé, em nome de Jesus, amém? Santo Deus e eterno Pai, Senhor, acalma, aquieta, Senhor, as tempestades do nosso coração e traz essa paz que excede o entendimento humano. Senhor, essa paz que só pode vir de Ti. Senhor, e nós te pedimos, segura nas nossas mãos, Senhor. Ó Deus, e faz-nos andar sobre as águas, ainda que muitas vezes nós possamos achar que nós temos experiências, Senhor, que nós já passamos por tantas coisas, mas nós sabemos que a cada dia vem coisas novas. Mas o Senhor, ó Deus, é o Senhor sobre tudo. Não há impossível, não há dificuldade para Ti. E como o Senhor, Pedro gritou, o Senhor logo socorreu. O Senhor vem socorrer logo a cada um. Senhor, porque tem problemas que nós achamos que nós vamos afundar. Mas, Senhor, segura na nossa mão e nos faz, Senhor, emergir, andar sobre esses problemas e confiar em Ti. Que essa paz envolva o nosso coração, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos de tal forma, Senhor, que nada venha, Senhor, roubar a nossa fé, nada venha nos entristecer, mas depois dessa luta e dificuldade, a nossa fé seja acrescentada para a glória e louvor do Teu nome. Nós oramos a Ti em gratidão, autor e consumador da nossa fé, em nome de Jesus. Se for necessário, Senhor, acalma a primeira tempestade e depois o nosso coração. Mas o Senhor sabe que às vezes é necessário acalmar primeiro o nosso coração, mas depois acalma toda a tempestade e faz-nos andar em vitória. Em nome de Jesus, amém, amém? Beijo no teu coração, te amo em Jesus. Até amanhã nós vamos continuar falando sobre fé, amém? E que a palavra acrescente uma fé sobrenatural no nosso coração, em nome de Jesus, amém.